Olá, bom dia. Bom dia para você que vai assistir esse meu vídeo. Tenha uma ótima terça-feira. Que vocês estejam aí, né? Muito bem nesse dia. Deus abençoe você, sua casa, sua família. Que você possa estar tendo aí, né? Uma, uma ótima semana que começou nessa segunda-feira e que você possa crescer na graça, no conhecimento do nosso Deus cada vez mais. E é para que você tenha esse conhecimento, que é para que você cresça, é que eu estou aqui, né? Mais uma vez, trazendo uma continuação do estudo que eu já venho fazendo do livro de Gênesis 3 até quando Deus quiser. E dessa feita hoje nós vamos entrar, nós acabamos uma série do livro de Levítico, até Levítico 28, né? Acho que até Levítico 28. E agora nós vamos adentrar no livro de Números, tá? E o livro de Números é um livro muito interessante porque o livro de Números ele é uma sequência de uma continuação da onde o livro de Êxodo ele parou. Aí agora ele vai dar continuidade nas histórias do que aconteceu com o povo ali no pé do Monte Sinai, porque o número de Levítico, ele é o número, o livro de Levítico, ele é o livro que fala, né, da lei que os levitas têm que ensinar e ministrar para a nação de Israel. Então, o livro de Levítico é a promulgação da lei e a normatização da lei está no livro de Levítico. Então, a Bíblia para esse aspa, né, no livro de Levítico, e agora ele inicia no livro de Números. O nome Números é exatamente isso que ele está mesmo querendo dizer, que é a contagem, o recenseamento, para que cada israelita esteja contado dentro do povo de Deus, porque Deus tem um livro. Ele falou para Moisés, né? Lá no Êxodo 34, Deus disse que tem um livro. E esse livro é o livro de Números que estava arrolado toda a congregação, todo o povo de Israel. Está escrito o seu nome lá, nesse livro. Então Deus assim tem um compromisso com cada cidadão de Israel. Deus tem uma aliança, um pacto e um compromisso com eles. Eles estão debaixo de uma promessa. Então, o livro de Números é para deixar claro para o povo de Israel que Deus tem ciência de cada cidadão que foi contado e está arrolado no livro. Então, para que nenhum cidadão israelita se sentisse fora da comunidade, ou que ele achasse que ele não pertencia a uma comunidade, o livro de Números é a garantia a toda a nação de Israel que todos estão devidamente contados e cada um tem o seu número, a sua localização ali no povo de Deus. Tá? Então, a intenção do livro de Números é esse. E para nós, os crentes, o livro de Números é o livro que vai nos dar certeza e a garantia da onde descende o nosso Cristo, o Machia, o descendente de Abraão, Isaac e Jacó, que também é o descendente da mulher prometida que viria destruir e pisar sobre a cabeça da serpente. Então, nós podemos ficar tranquilo que existe um livro aonde Deus colocou o número do povo dele mesmo, o povo de Israel, que eles estão lá, né, marcados e guardados no livro de Deus contado. E daí o livro de Números vai trazer
as histórias também, algumas histórias do povo até, né, quando eles vão se preparar para entrar na terra prometida. Depois também vai ver o número de Deuteronômio, o livro de Deuteronômio, que é a repetição de todas as leis, de tudo que o Senhor fez na caminhada toda. É um resumo completo de Gênesis até o livro de Josué, mas esse é o próximo livro. Não vamos falar do livro de Deuteronômio, que é o último livro escrito por Moisés. Lógico, o finalzinho dele foi escrito ou por Josué ou por algum escriba, tá? Que escreveu depois da morte, ou o próprio Arão, né? Alguém próximo a Moisés, escreveu os últimos capítulos de Deuteronômio, porque ali narra a morte de Moisés, então Moisés não podia ter escrito da sua própria morte, né? E a não ser que Deus tenha revelado isso a ele antes, né? Provavelmente Deus disse realmente que ele não entraria na terra e que ele morreria, né? Então pode ser que Moisés tenha escrito de fato sobre a sua morte, porque se você sabe antecipado da sua morte, então você vai lá e escreve, né? Mas o senso comum em todos os estudiosos é que foi outra pessoa que escreveu o final do livro de Deuteronômio, só para deixar vocês aí situado, né? Já antes, antecipando aí o final do livro de Deuteronômio, senão aí fica confuso, né? Fica estranho eu dizer que Moisés escreveu os 5 livros, sendo que no final ele não escreve. Mas, todavia, não é esse o nosso interesse. O nosso interesse hoje é sobre o livro de Números. Então vamos ver aqui, e vocês já acompanham comigo aí, que vai estar mostrando aí, para vocês acompanharem na tela, o livro, né, o esboço do livro de Números. Então a gente vai ver o esboço dos 3 primeiros capítulos. E a cada 3 capítulos eu vou trazer um esboço dos 3 capítulos que eu vou ler, tá? Então, nesse esboço, né, esse é o primeiro vídeo dessa série de, de leitura bíblica e compreensão do texto da Bíblia, o livro de Números. Números, a gente vai ver o livro de Números, capítulo 1, 2 e 3. Tá? No primeiro capítulo, é a preparativos para a partida do Monte Sinai. Número 1, do 1, a preparativa para a partida do Monte Sinai. Essas preparativas vai desde o capítulo 1 até o capítulo 10, 10. Tá? Então, a gente vai ver até o capítulo 10 do livro de Números, nós vamos ver os preparativos para a partida do Monte Sinai, onde eles vão começar a peregrinar durante 40 anos na terra do Sinai ali, no deserto. Tá? Então Deus vai pôr o povo em ordem. Eles estão todos desorganizados e espalhados. Então Deus vai começar a colocar uma ordem, aonde em vez de todo mundo estar espalhado no meio de todas as tribos, ele vai começar a agrupar. Cada tribo vai ter que ficar, vamos dizer assim, no seu quadrado, né? No seu próprio acampamento. Todos de cada tribo vai ter que se ajuntar num único acampamento e se separar das outras tribos. São 12 tribos. Então cada tribo vai ficar separado. Então Deus vai começar a pôr ordem aonde há desordem. Porque Deus não é um Deus desorganizado. As coisas de Deus são totalmente prontas, acabadas e bem organizadas. Então aqui há uma desordem e Deus vai começar a pôr ordem para que eles começam a marchar e caminhar diante de Deus. Então nós vamos ver muitas coisas a respeito dessas preparativos e Deus vai pôr em ordem. Então Deus está colocando em ordem. Tá? Então, sempre antes de cada capítulo, ou de uma mudança de um texto para o outro, vai ter o povo em ordem. Né? Aí capítulo 1, né? a primeira parte, né? Aqui é o capítulo 1. Capítulo 1, Moisés conta os homens capazes para a guerra. Né? Vai desde o capítulo 1, né? 1 ao 54, né?
1 ao 54. Então vai desde o 1 até o 54, né? Onde Deus vai pôr em ordem homens capazes para a guerra, né? O povo em ordem, Moisés conta os homens capazes para a guerra. Capítulo 1, do 1 a 54. Tá? Então vamos do 1 ao 54. Depois o povo posto em ordem 2, a ordem da localização da tribo no acampamento, do capítulo 2, do 1 a 34. O povo posto em ordem 3, os sacerdotes, do 3 de 1 a 4. O povo posto em ordem a tribo de Levi, capítulo 3, do 5 ao 13. O povo posto em ordem 5, as famílias de Levi, capítulo 3, do 14 ao 24. O povo posto em ordem 6, capítulo 3, do versículo 25 ao 37. O povo posto em ordem 7, o resgate dos primogênitos, capítulo 3, do 38 ao 51. Então vamos dar início à nossa leitura. O povo posto em ordem 1, né? Que vai desde o capítulo 1, que está errado, desde o capítulo 1 a 54, né? O povo posto em ordem 1, Moisés contra os homens capazes para a guerra, né? Então Moisés, como está na figura ao lado aí, vocês podem ver, Moisés saiu para contar o povo, o censo dos soldados, né? O povo de Israel era sempre tido como o exército de Deus, que está indo limpar uma terra de toda a corrupção, imoralidade, feitiçaria e tudo que não presta. O povo de Deus está marchando para aquela terra e Deus trata o seu povo como um povo, né? Um povo de guerra, um povo que é chamado para fazer as guerras do Senhor, para poder colocar em ordem o que está em desordem em Canaã. Então, censos do soldado. Então vamos começar Números, capítulo 1, versículo 1. No dia do segundo mês, no segundo ano desde a saída dos israelitas do Egito, o Senhor falou a Moisés na tenda do encontro, né, que é o tabernáculo, no deserto do Sinai, e disse: realize um censo de toda a comunidade de Israel, de acordo com seus clãs e família. Faça uma lista de todos os homens de 20 anos para cima, aptos para irem à guerra. Você e Arão registrarão os soldados com a ajuda do chefe dos clãs de cada uma das tribos. Estes são os chefes dos clãs que os ajudarão conforme suas tribos. Da tribo de Rubi, Elisur, filho de Zedeur. Da tribo de Simeão, Zelumiel, filho de Zurizadai. Da tribo de Judá, Naasson, filho de Aminadab. Da tribo de Isacar, Natanael, filho de Zuar. Da tribo de Zebulon, Eliabe, filho de Elon. Da tribo de Efraim, filho de José, Elisama, filho de Aimiúde. Da tribo de Manassés, filho de José, Gamaliel, filho de Pedazur. Da tribo de Benjamim, Abidã, filho de Gedeone. Da tribo de Dan, Aiezer, filho de Amizadai. Da tribo de Aser, Pegiel, filho de Eucrã. Da tribo de Gade, Elisaf, filho de Deuel. Da tribo de Neftali, Aira, filho de Enã. Estes são os representantes escolhidos da comunidade, líder da tribo de seus antepassados, chefe dos clãs de Israel. Assim Moisés e Arão convocaram os líderes nomeados, e naquele mesmo dia reuniram toda a comunidade. Todos foram registrados conforme a sua linhagem, de acordo com seus clãs e família. Os homens de 20 anos para cima foram registrados um a um, como o Senhor tinha ordenado a Moisés. Desse modo, Moisés registrou seus nomes enquanto estavam no deserto de Sinai, na seguinte ordem: da tribo de Ruben, filho mais velho de Jacó, os homens de 20 anos para cima, aptos para irem à guerra, conforme os nomes anotados no registro dos seus clãs e famílias. Totalizaram 46.500. Este é o número da tribo de Ruben. Da tribo de Simeão, os homens de 20 anos para cima, aptos para irem à guerra, conforme os nomes anotados no registro dos seus clãs de família. Totalizaram 59.300. Este é o número da tribo de Simeão.
Da tribo de Gade, os homens de 20 anos para cima, aptos para irem à guerra, conforme os nomes anotados no registro de seus clãs e família, totalizaram 45.650. Esse é o número da tribo de Gade. Da tribo de Judá, os homens de 20 anos para cima, aptos para irem à guerra, conforme os nomes anotados no registro dos seus clãs e famílias, totalizaram 74.600. Esse é o número da tribo de Judá. Da tribo de Isacar, os homens de 20 anos para cima, aptos para irem à guerra, conforme os nomes anotados no registro de seus clãs e família, totalizaram 54.400. Esse é o número da tribo de Isacar. Da tribo de Zebulon, os homens de 20 anos para cima, aptos para ir à guerra, conforme os nomes anotados no registro de seus clãs e família, totalizaram 57.400. Esse é o número da tribo de Zebulon. Da tribo de Efraim, filho de José, os homens de 20 anos para cima, aptos para ir à guerra, conforme os nomes anotados no registro de seus clãs e famílias, totalizaram 40.500. Esse é o número da tribo de Efraim. Da tribo de Manassés, filho de José, os homens de 20 anos para cima, aptos para ir à guerra, conforme os nomes anotados no registro de seus clãs e famílias, totalizaram 32.200. Esse é o número da tribo de Manassés. Da tribo de Benjamim, os homens de 20 anos para cima, aptos para ir à guerra, conforme os nomes anotados nos registros dos seus clãs e família, totalizaram 45.400. Esse é o número da tribo de Benjamim. Da tribo de Dan, os homens de 20 anos para cima, aptos para ir à guerra, conforme os nomes anotados no registro de seus clãs e família, totalizaram 62.700. Esse é o número da tribo de Dan. Da tribo de Asser, os homens de 20 anos para cima, aptos para ir à guerra, conforme os nomes anotados no registro de seus clãs e família, totalizaram 41.500. Esse é o número da tribo de Asser. Da tribo de Neftali, os homens de 20 anos para cima, aptos para ir à guerra, conforme os nomes anotados no registro de seus clãs e família, totalizaram 53.400. Esse é o número da tribo de Neftali. Moisés e Arão e os 12 líderes de Israel registraram esses nomes, todos incluídos na lista de acordo com suas famílias. Todos os homens de Israel de 20 anos para cima, aptos para irem à guerra, conforme registrado de acordo com suas famílias. No total, foi 603.500 homens. Esse total, porém, não incluía os clãs dos levitas, pois o Senhor tinha dito a Moisés: não inclua a tribo de Levi no censo e não conte seus membros com o restante dos israelitas. Encarrega os levitas de cuidarem do tabernáculo da aliança e de toda a sua mobília e de todos os seus móveis, e todos os seus utensílios. Eles transportarão o tabernáculo e todos os seus utensílios, cuidarão dele e acamparão ao seu redor. Sempre que o tabernáculo tiver de ser transportado, os levitas os desmontarão na hora de acampar. Eles os armarão novamente. Qualquer pessoa não autorizada que se aproximar do tabernáculo será executada. Os israelitas acamparão de acordo com as suas divisões numa área designada por sua bandeira. Os levitas, por sua vez, acamparão ao redor do tabernáculo da aliança para proteger a comunidade de Israel da ira do Senhor. É responsabilidade dos levitas montar guarda ao redor do tabernáculo da aliança. Os israelitas fizeram exatamente conforme o Senhor havia ordenado a Moisés. Assim a gente acaba essa primeira parte, que é o censo, é o recenseamento, a contagem dos soldados de 20 anos para cima, menos a tribo de Levi. Aí o povo, agora a parte 2, o povo posto em ordem, parte 2, ordem de localização das tribos no acampamento. Então vocês vejam na figura aí, estou mostrando, eu vou mostrar para vocês aqui ampliada, ó, tá vendo? Então Deus pegou aqui as tribos, e colocou em cada parte aqui, em cada parte da tribo, ó, Deus colocou aqui, ó,
ele montou, né, um- uma, ele montou uma, ele montou o acampamento, né? Deus montou aqui o acampamento, ó. Cada tribo, ele colocou, deixa eu mudar a cor da caneta aqui. Deus colocou, né? Cada tribo aqui, ó. Ficou pequena, meu Deus do céu. Deus colocou aqui, né? Cada tribo, Deus colocou em ordem. Aqui estava o tabernáculo, né? E cada tribo tomou um lugar com a sua bandeira. Cada um foi colocado diante. A ordem não é essa que eu estou colocando aqui, a ordem é um pouquinho diferente. É que aqui eu mandei a inteligência artificial fazer uma imagem, ela fez uma imagem. No meio ficava o tabernáculo, a tribo de Levi acampava ao redor, tá? Acampava ao redor. A tribo de Levi acampava totalmente ao redor do tabernáculo, tá? A tribo de Levi acampava aqui, ó, ficava ao redor do tabernáculo e os outros ficavam em volta, tá? Os outros ficavam em volta aqui, tá bom? Só para vocês verem como é que tava as coisas, né? Então, foi feito esse primeiro censo, né? Deixa eu voltar aqui a imagem de novo. Pulei aqui, né? Então, agora, né, na parte 2 o povo é posto em ordem, né? Agora o povo vai ser colocado em o povo vai ser colocado em ordem, né? E nós já tá com 22 minutos de leitura, né? O povo vai ser colocado em ordem. Se você está gostando do vídeo, se você acha que isso é importante para você, para sua família, e para que a palavra também seja divulgada e espalhada cada vez mais, para que as pessoas entendam, compartilhe esse vídeo. Dê o joinha aí no vídeo, porque assim o YouTube entende que o conteúdo é relevante e ele manda para mais pessoas. E se inscreva no canal se não é inscrito. Então vamos ver, né, a ordem da organização, né, no acampamento. A organização do acampamento em Israel, eu já falei. Número capítulo 2:1. Então o Senhor deu as seguintes instruções a Moisés e Arão. Quando os israelitas acamparem, cada tribo terá sua própria área designada. As divisões das tribos acamparão ao redor da sua bandeira nos 4 lados da tenda do encontro, a certa distância. As divisões da tribo de Judá acamparão na direção do nascer do sol, do lado leste, ao redor de sua bandeira. Naasson, filho de Aminadab, será seu líder. Seu número de soldados registrado é 74.600. Da tribo de Zacar acampará ao lado da tribo de Judá. Natanael, filho de Azur, será seu líder. Seu número de soldados registrado é 54.400. Da tribo de Zebulon acampará A tribo de Zebulon acampará logo em seguida Eliabe, filho de Elon, será seu líder. Seu número de soldados registrado é 54.400. O total de soldados no acampamento do lado de Judá é de 186.400. Essas tribos marcharão sempre à frente. As divisões da tribo de Ruben acamparão no lado sul da tenda do encontro, ao redor de sua bandeira. Elisur, filho de Zedeur, será seu líder. Seu número de soldados registrado é de 46.500. A tribo de Simeão acampará ao lado da tribo de Ruben. Selumiel, filho de Zeruzadai, será seu líder. Seu número de soldados registrado é de 59.300. Da tribo de Gade, a tribo de Gade acampará logo em seguida. Elisaf, filho de Deuel, será seu líder. Seu número de soldados registrado é de 45.650. O total de soldados no acampamento do lado
de Rubi é de 151.450. Essas tribos marcharão sempre em segundo lugar. Em seguida, os levitas sairão do meio do acampamento e transportando a tenda do encontro. Todas as tribos marcharão na mesma ordem em que acamparem, cada uma em sua posição ao redor da sua bandeira. As divisões, 18, né? As divisões da tribo de Efraim acamparão no lado oeste da tenda do encontro, ao redor de sua bandeira. Elisama, filho de Aimiúde, será seu líder. Seu número de soldados registrado é de 40.050. 20. A tribo de Manassés acampará ao lado da tribo de Efraim. Gamaliel, filho de Pedazur, será seu líder. Seu número de soldados registrado é de 32.200. 22. A tribo de Benjamim acampará ao lado em seguida. Abidão, filho de Gideone, será seu líder. Seu número de soldados registrado é de 35.400. Verso 24. O total de soldados no acampamento do lado de Efraim é de 108.100. Essas tribos marcharão sempre em terceiro lugar. As divisões da tribo de Dan acamparão no lado norte da tenda do encontro, ao redor da sua bandeira. Aiezer, filho de Amizadai, será seu líder. Seu número de soldados registrado é de 62.700. A tribo de Asser acampará ao lado da tribo de Dan. Pegiel, filho de Ocrã, será seu líder. Seu número de soldados registrado é de 41.500. A tribo de Neftali acampará logo em seguida. Aira, filho de Enã, será seu líder. Seu número de soldados registrado é de 53.400. O total dos soldados no acampamento do lado de Dan é de 157.600. Essas tribos sempre marcharão por último e marcharão ao redor de sua respectiva bandeira. Verso 32. Esses são os soldados registrados de acordo com suas famílias. O número de israelitas contados nos acampamentos, em segundo as suas divisões, totalizaram 603.550 soldados. Por ordem do Senhor a Moisés, os levitas não foram incluídos no registro. Os israelitas fizeram tudo conforme o Senhor havia ordenado a Moisés. Cada clã e cada família acampavam e marchavam ao redor da sua bandeira. A nomeação dos levitas para o serviço. O povo posto em ordem. Os sacerdotes. Agora aqui, né? Deus vai falar, Moisés vai falar aqui, né? Sobre os levitas e o direito do sumo sacerdote, né? Aqui na imagem aqui ao lado, né? Podemos ver. Deus vai colocar, né, uma ordem. Deus colocando tudo em ordem. Deus não é Deus da desordem. Ele é Deus de ordem. Então Deus vai colocar essas coisas tudo em ordem. Tá? Em perfeita ordem. Tá bom? A nomeação dos levitas para servir, o povo posto em ordem, o sacerdote. 3 de 1 a 4. Números 3 de 1 a 4. Esta é a descendência de Arão e de Moisés, registrada quando o Senhor falou a Moisés no deserto de Sinai. Os nomes dos filhos de Arão eram Nadab, o mais velho, Abiú, Elazar e Itamar. Esses filhos de Arão foram ungidos e consagrados para o serviço sacerdotal. Nadab e Abiú, porém, morreram na presença do Senhor no deserto do Sinai, quando trouxeram fogo estranho diante do Senhor. Está lá no livro de Levítico, eu já li para vocês. Voltam e assistam a série de leitura do livro de Levítico, vocês vão ver isso aqui. E eu esclareço lá no livro, no vídeo, o porquê que eles morreram. Como não tinham filhos, restaram somente Eleazar e Itamar para servir como sacerdote junto com seu pai Arão. O povo posto em ordem. 4. A tribo de Levi. Capítulo 3, do 5 ao 13.
Então o Senhor disse a Moisés: chame à frente os membros da tribo de Levi e apresente-os ao sacerdote Arão para serem seus assistentes. Eles, eles servirão Arão e a todo o povo no deserto. No desempenho das funções na tenda do encontro. Na tenda do encontro, aqui tenda, ele usa essa tradução tenda, tá? Mas não é tenda, é no tabernáculo do encontro e no serviço do tabernáculo. Na tenda do encontro e no tabernáculo. As duas ficavam junto ali, tá? É duas tendas mesmo. É uma tenda que o Senhor falava com Moisés e o tabernáculo. Cuidarão de todos os utensílios da tenda do encontro e servirão no tabernáculo como representantes dos israelitas. Nomeei os levitas como assistentes de Arão e de seus filhos, pois dentre todos os israelitas, eles foram designados para serem para esse propósito. Encarregue Arão e seus filhos de realizarem as funções do serviço sacerdotal. Qualquer pessoa não autorizada que se aproximar do santuário será executada. O Senhor também disse a Moisés: veja, escolhi os levitas dentre os israelitas como substituto de todos os filhos mais velhos de Israel. Tá, então Deus escolheu para serem substitutos. Os levitas me pertencem, quer dizer, são separados santos ao Senhor. Pois todos os filhos mais velhos são meus. No dia em que feri mortalmente todos os filhos mais velhos dos egípcios, consagrei para mim todos os filhos mais velhos de Israel e de todos os machos e todos os machos das primeiras crias dos animais. Eles são meus. Eu sou o Senhor. Só não esquecer que ele é o Senhor. É que ele é o Senhor, então é dele. O povo posto em ordem. Parte 5. As famílias de Levi. De Números 3, do 14 ao 24. O Senhor falou ainda a Moisés no deserto do Sinai. Registre os nomes dos membros da tribo de Levi por família e clã. Faça uma lista de todos os indivíduos do sexo masculino de um mês de idade para cima. Moisés fez a lista conforme o Senhor havia ordenado. Levi teve 3 filhos, Gerson, Coate e Merari. Os clãs de Gerson receberam os nomes de seus descendentes, Libni e Simei. Os clãs de Coate receberam os nomes de seus descendentes, Anrão, Izar, Hebron e Uziel. Os clãs de Merari receberam os nomes de seus descendentes, Mali e Muzi. Esses foram os clãs levitas, registrados de acordo com os grupos de suas famílias. Os descendentes de Gerson eram constituídos dos clãs de Libni e Simei. Nos clãs de Gersonitas havia 7.500 indivíduos do sexo masculino de um mês de idade para cima. A área designada para seu acampamento ficava ao lado oeste, atrás do tabernáculo. O líder dos clãs dos Gersonitas era Elisaf, filho de Lael. O povo posto em ordem, 6, 3 do 25 a 37. Os 2 clãs eram encarregados de cuidar das seguintes partes da tenda do encontro: a tenda com sua cobertura, a cortina da entrada da tenda, as cortinas do pátio ao redor do tabernáculo e do altar, a cortina da entrada do pátio, as cordas e todos os objetos relacionados ao seu uso. Os descendentes de Coate eram constituídos dos clãs de Anrão, Izar, Hebron e Uziel. Nos clãs de Coatita havia 8.600 indivíduos do sexo masculino, de um mês de idade para cima. Eram encarregados de cuidar do santuário. E a área designada para seu acampamento ficava ao lado sul do tabernáculo. O líder dos clãs do Coatita era Elisafã, filho de Uziel. Eram encarregados de cuidar da arca, da mesa e do candelabro, dos 2 altares, dos diversos utensílios do santuário, da cortina interna e de todos os objetos relacionados ao seu uso. Eleazar, filho do sacerdote Arão, era líder principal de todos os levitas e responsável pela supervisão do santuário. Os descendentes de Merari eram constituídos dos clãs de Mali e Muzi. Nos clãs meraritas havia 6.200 indivíduos do sexo masculino, de um mês de idade para cima. A área designada para seu
acampamento ficava ao lado norte do tabernáculo. O líder dos clãs Merarita era Zuriel, filho de Abiail. Os Merarita eram encarregados de cuidar das armações que sustentavam o tabernáculo, além dos travessões, das colunas e da base, e de todos os objetos relacionados ao seu uso. Também eram responsáveis pelas colunas do pátio e por todas as bases, estacas e corda. O povo posto em ordem. 7. O resgate dos primogênitos. Aqui é interessante porque aqui é que vai ser oficializado, né? Vê na imagem, que os primogênitos têm que ser resgatados, porque Deus não aceita sacrifício de pessoas, então eles vão ter que ser comprados de volta, tá? Porque todo primogênito pertence ao Senhor, é santo ao Senhor. Então tudo que é santo ao Senhor precisa haver um pagamento, tá? Para ter ele de volta como seu. Então eles tiveram que pagar. Todo macho que nascia do ventre da mulher, sendo o primogênito ou não, o primeiro homem da casa ou não, todo macho saindo do ventre da mulher pertencia ao Senhor. Dos animais também pertencia ao Senhor, só que os animais eram levados como oferta ao Senhor no tabernáculo, né? E não podia ser resgatado. Eu acho que até podia ser resgatado, né? Ele podia ser resgatado sim, se o homem quisesse, mas teria que pagar o preço e acrescentar, acho que mais 1/5 dele, né? E o homem, ele só podia ser resgatado por uma quantia financeira, que a gente já viu lá no livro de Levítico, aonde foi, né, promulgada a lei e a lei foi estabelecida. O mais interessante é que a Bíblia não diz se José resgatou Jesus, se José comprou Jesus. Isso é ocultado na história de Cristo, que Jesus tinha que ser resgatado. Ele tinha que ser comprado para si. Ele tinha que ser comprado, ele tinha que ser resgatado. Jesus. Só que José e Maria já estavam pobres, né? Porque fugiram para o Egito. E aquilo que aqueles sábios levaram, que deu de presente a Jesus, provavelmente José gastou, né? Aquela quantia financeira que ele teve que virar, ele teve que transformar tudo que ele recebeu dos sábios que vieram do Oriente a adorar Jesus. Acho que provavelmente eles tiveram que eles gastaram, né? Então não teve como resgatar. E outra coisa, quando Jesus nasceu, com 8 anos, com 8 dias, provavelmente não foi o dia que os magos do Oriente vieram visitar Jesus, né? Então provavelmente não houve resgate, tá? Provavelmente Jesus não foi resgatado por Maria e José porque eles eram pobres, então eles deram a oferta pela vida, pelo nascimento de Jesus e pela purificação de Maria, que está lá em Levítico, eles deram a oferta da mãe e do pai pobre. Então talvez não houve resgate de Jesus. Mas o mais interessante, né, é que Judas resgata, né? Judas, na pessoa de Judas, Jesus, ele é resgatado, ele é comprado, né? Ele é comprado para servir, eu colocando aqui, né? Colocando Jesus como esse resgate do filho mais velho. Se Jesus não foi resgatado, então ele não pertencia a Israel, ele tinha que ser resgatado, tá? Para ele pertencer ao povo, porque se ele não fosse resgatado, ele era do Senhor. Ou talvez ele não foi resgatado porque ele de fato era o Cordeiro de Deus. Então provavelmente eu vou por essa linha de raciocínio. Jesus não foi resgatado por José e Maria e ele era propriedade de Deus, tá? E para ele não ser crucificado, para ele não ser morto, ele teria que ser resgatado. Só que quem tinha que resgatar ele era Maria ou José, os seus pais, tinha que resgatar para si. Mas como a Bíblia não mostra que José resgatou, e provavelmente talvez não teve resgate, e eu não sei como estava funcionando depois de 1500 anos, né?
depois de quase 1500, depois de 1000 anos, eu não sei como é que estava como que estava funcionando esse resgate. Mas provavelmente ele não foi resgatado, então ele era de Deus. Então ele podia, sim, ele podia ser levado como uma oferta ao Senhor, porque Jesus não foi resgatado. A sua família não resgatou ele. Então ele pertencia a Deus, como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Tá? Só para fazer uma analogia, né, de que Jesus era de Deus e pertencia ao Senhor, porque ele não foi resgatado. Como homem, ele não foi resgatado. Tá? O povo posto em ordem o resgate dos primogênitos. Capítulo 3 de Número, versículo 38 ao versículo 51. A área na frente do tabernáculo, na direção do nascer do sol, do lado leste da tenda do encontro, era reservada para Moisés e Arão e seus descendentes e seus filhos, os responsáveis finais pelo santuário em favor do povo de Israel. Qualquer um que não fosse sacerdote ou levita e se aproximasse do santuário seria executado. Quando Moisés e Arão encontraram os clãs dos levitas conforme a ordem do Senhor, chegaram ao total de 22 mil indivíduos do sexo masculino de 1 mês de idade para cima. O resgate dos filhos mais velhos. Então o Senhor Deus disse a Moisés: conte todos os filhos mais velhos que há em Israel, de 1 mês de idade para cima, e registre os nomes numa lista. Os levitas serão reservados para mim como substituto dos filhos mais velhos de Israel. Eu sou o Senhor. Os animais dos levitas serão reservados para mim como substituto dos machos das primeiras crias dos animais de todo o povo de Israel. Moisés contou os filhos mais velhos dos israelitas exatamente conforme o Senhor havia ordenado. O número dos filhos mais velhos de 1 mês de idade para cima foi de 22.273. O Senhor também disse a Moisés: tome os levitas como substituto dos filhos mais velhos de Israel, dos israelitas, e tome os animais dos levitas como substituto dos machos das primeiras crias dos animais de todos os israelitas. Os levitas me pertencem, eu sou o Senhor. O número de filhos mais velhos de Israel excede 273 o número dos levitas. Para resgatar o excedente dos filhos mais velhos, recolha 5 peças de prata para cada um deles, com base no ciclo do santuário, equivalente a 12 gramas cada peça. Entregue a prata a Arão e aos seus filhos, como resgate pelo número excedente dos filhos mais velhos. Moisés recolheu a prata para o resgate dos filhos mais velhos de Israel, que excediam o número de levitas. Arrecadou 1.325 peças de prata, com base no ciclo do santuário, em lugar dos filhos mais velhos de Israel. Moisés entregou a prata do resgate a Arão e seus filhos, conforme o Senhor havia ordenado. Aqui é a Bíblia, aqui estou fazendo através de uma leitura Mundo Cristão, nova versão transformadora, São Paulo, editora Mundo Cristão, 2021. Então, tá aí, a gente, agora eu encerro, né, essa leitura, né, onde Moisés, né, fez aqui o censo, né, de de todo o povo de Deus, né, foi feito um censo, uma contagem, né, e essa contagem serviu para estabelecer ordem no acampamento e no povo de Deus, marchando ali, né, até que eles entrassem na terra de Canaã, tá bom? Então, a última parte aqui ela é muito importante porque ela fala sobre o resgate, o resgate do filho primogênito, que eu já dei uma palhinha, eu falei, porque no Êxodo 6, Deus disse que tomaria o povo de Israel como nação de reinos de sacerdotes. Reinos está no plural, não está no singular. Então quer dizer, cada tribo seria um tipo de reino, seria 12 reinos. Então a gente pode concluir
a gente pode imaginar, eu vou abrir aqui uma fala entre aspas, que não está na Bíblia e não está declarado se é isso ou não, mas me parece, né, aí é fala minha, tá? Aí é conhecimento, aí é uma filosofia bíblica que eu quero colocar aqui, um pensamento, um raciocínio, porque Deus queria pegar cada uma das tribos para fazer de cada uma um reino. E cada primogênito nascido de cada tribo seria sacerdote diante de Deus. Então, provavelmente, cada tribo teria o seu sacerdote, teria alguém que representaria o próprio clã. Porque, provavelmente, talvez Deus no futuro talvez Deus queria no futuro usar cada tribo para um propósito de expandir a palavra de Deus e o mandamento de Deus e o conhecimento de Deus sobre toda a terra, tomando essas 12 tribos, que seria 12 reinos de sacerdotes. Mas, quando ele chega no verso 32, eu acho que é o 31 e 32, eles adoram o bezerro de ouro e o povo de Israel perde essa bênção. Que quando Moisés fica sabendo que Deus fala para Moisés que eles estão adorando o bezerro de ouro e quebraram o acordo de aliança, Moisés desce, joga no chão as tábuas, que era o contrato de Deus assinado pelo próprio dedo de Deus, que ia fazer deles nação de reino e sacerdote, é quebrado aquele contrato e Deus vai ficar, e Deus muda parece que Deus muda a forma de como ele vai usar o seu povo. Ele muda a forma. E agora, quando Moisés chama para quem é que vai ficar do lado do Senhor, somente a tribo de Levi, que é a própria tribo de Moisés, fica do lado de Moisés, e Arão fica do lado de Moisés, e Josué ali também fica, e daí Deus manda fazer uma limpeza no arraial, no acampamento, e me parece que os príncipes, aqueles que seriam os cabeças, 3.000 perdeu a cabeça naquele dia e morreram, que foi a limpeza que foi feita no acampamento. Então, e Deus disse, e Moisés falou a Arão, que por ele ter feito aquele serviço ao Senhor de consagrar a comunidade, limpando o pecado na comunidade, Deus ia dar uma bênção a ele. E qual foi a bênção dada a Arão? É a família dele ser sumo sacerdote e a tribo de Levi serem o povo que vai cuidar do tabernáculo e o povo que vai ministrar a palavra de Deus a todas as tribos de Israel. Agora Deus não tomaria mais o primogênito de cada filho de Israel para ser sacerdote ao Senhor, mas eles terão que pagar o preço, resgatar esse filho primogênito que não vai mais ser útil no sacerdócio ao Senhor. Então eles tiveram que pagar isso, tiveram que pagar esse resgate, tá? Porque se eles não pagassem esse resgate, certamente esses descendentes teriam que morrer, que nem morreu os 3.000 pela culpa da adoração ao bezerro de ouro. Então nós vemos uma mudança onde Deus ia usar cada primogênito de cada povo, de cada família de Israel, como reino de sacerdote, e agora Deus estabelece uma única tribo que vai servir ali como sacerdote e sumo sacerdote para ministrar as coisas de Deus. Trazendo isso na vida de Cristo, Cristo é o primogênito e ele não foi resgatado, pelo que parece. Tá? Pelo que eu entendi, ele não foi resgatado. Eu posso estar errado, isso pode mudar no futuro. Tá? Mas pelo que eu entendi, Jesus não foi resgatado. Então, ele era um sumo sacerdote. Ele era a cabeça da sua casa, principalmente da casa do seu pai, que ele é descendente de Davi. Então, ele também era rei, era príncipe, né, herdeiro do trono de Davi. E também, como ele era o primogênito, ele não foi resgatado, então ele servia como sacerdote também, que a gente vai ver lá no livro de Hebreus, que Jesus é o sumo sacerdote da casa de Deus, mas uma casa superior, não pela ordem dos levitas, mas segundo a ordem de Melquisedeque, que é uma ordem diferente, uma ordem que
que não está sujeito à lei, debaixo da lei, porque a ordem dos levitas, elas vêm debaixo de lei, debaixo da lei, né? Jesus é uma ordem sacerdotal que não está debaixo da lei, tá? Então é um sacerdócio superior, tá? Então, Deus, na pessoa de seu filho, agora, lá em, acho que é em 1 Pedro, né? 2,9, esse ministério que Israel não teve de poder ministrar a palavra de Deus para todos os povos, línguas e nações, que eles perderam esse direito por causa do bezerro de ouro, Jesus agora vem e coloca na igreja, pegando de todos os povos, de todas as línguas e nações, fazendo uma igreja, que essa igreja agora vai ser todos reinos de sacerdotes ao Senhor. Nós somos reinos de sacerdotes. Todo mundo, todo cristão é um sacerdote oficializando a palavra de Deus, ministrando a palavra de Deus em todos os que precisam conhecer a Deus, ter um relacionamento com Deus e ser salvo por Deus e ter os seus pecados perdoados. Porque o ministério do sacerdote arônico e do sacerdote era ministrar o cordeiro para que houvesse remissão de pecado no povo de Israel. Agora Cristo Jesus faz a mesma coisa, tá? Com os seus apóstolos e discípulos e com aqueles 500 e com todos nós. Somos reinos de sacerdotes ministrando a palavra de Deus, porque a palavra de Deus, aonde ela entra, ela é uma palavra viva e eficaz, que a palavra de Deus é a espada de dois gumes, penetra na alma e no espírito e traz vida ao espírito morto. Então nós ministramos a vida, não a morte, porque a morte já passou. Cristo, Cordeiro de Deus, Cordeiro perfeito, já morreu. Então toda essa figura de Levi acabou, todos esses sacrifícios acabou. Nós, como sacerdotes de Deus, oficializamos a palavra de Deus que entra na mentes e nos corações, e o Espírito Santo convence as pessoas do seu erro, do seu pecado, e elas se arrependem dos seus erros, dos seus pecados, e assim são perdoadas. Então nós somos sacerdotes de Deus aqui na terra, oficializando a palavra de Deus, que é falar de Jesus Cristo, o Evangelho. Jesus é o Evangelho da graça, Jesus é as boas novas que veio para tirar o pecado do mundo. Então nós cristãos oficializamos isso na vida das pessoas, que era para todo Israel ter feito isso, mas perdeu quando rejeitou o seu próprio Deus adorando o bezerro de ouro. Tá? Então agora está a cargo da igreja ser reinos de sacerdote ministrando isso. Mas Israel vai voltar ao trilho e ao caminho que Deus preparou para eles. Pode ter certeza. Tá? Ainda virá um tempo de 7 anos que está lá no livro de Daniel, aonde Jesus vai voltar e vai vir e vai colocar Israel como cabeça de todas as nações, e eles serão reinos de sacerdotes ministrando num milênio, na terra, tá? Na terra de Israel e sobre a terra. Nós seremos a igreja, nós somos a noiva de Cristo, nós somos uma noiva que vamos casar com Cristo. É algo diferente, que para nós não é prometido nenhum tipo de bênção nessa terra, nenhum tipo de governo, nem um palmo, nada é prometido para a igreja aqui na terra. A igreja não tem nenhum tipo de promessa aqui na terra. Todas as promessas de terra é feita em Israel, e Deus vai cumprir isso em Israel. Pode ter certeza disso, que Deus cumprirá o seu propósito com o seu povo, que é Israel, e eles serão cabeça de todas as nações. Então eu vou encerrar por aqui esse meu vídeo, né, que ele já ficou longo, né? Então eu vou encerrar por aqui. Eu agradeço a cada um de vocês, né, que ficaram comigo, me acompanharam. Se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal, dê o seu joinha. É muito importante que você dê o seu joinha, né, que é o seu like, né, o like aí, para que o YouTube entenda que o vídeo é importante, o conteúdo é importante, e ele vai levar isso para mais pessoas, tá bom? Então, muito obrigado, Deus abençoe vocês.
Eu estou numa campanha aí que eu preciso trocar, né, esse meu notebook, porque ele não tem uma qualidade boa de gravação. Então, fica aí, né, um número de WhatsApp aí, também é o número do Pix, se você puder ajudar no Pix, para que eu troque esse meu notebook, né, porque é um notebook simples, não tem placa de vídeo, não tem nada, e ele não tem qualidade boa de transmissão de vídeo. Esse vídeo que eu estou fazendo, ele é gravado pelo meu celular, e a tela do computador é gravado para que depois haja para que tudo fique junto, né? E tudo ficando junto,